Estude. Senhoras e senhores, vamos falar sobre o processo de formação das monarquias nacionais, que pode ser definido como um processo de centralização do poder político nas mãos dos reis. Ora, durante toda a Idade Média, os reis não desapareceram. Porém, o poder político esteve pulverizado, ou seja, fragmentado, dividido nas mãos de dezenas de senhores feudais. Ora, agora, a partir do século XIII, processo que vai ganhando força até o século XV, nós temos gradualmente a centralização dos poderes políticos nas mãos dos monarcas. Ora, importante aqui identificarmos quais os fatores que levam a esse processo de centralização política. Ora, basicamente, nós temos os seguintes fatores. Primeiro, na Baixa Idade Média, nós temos a crise do sistema feudal, do modo de produção feudal. Ora, essa crise, que de certa forma vai ser acelerada com as desgraças que acontecem no século XIV, como a fome, a peste negra, a própria Guerra dos 100 Anos e também a revolta dos camponeses submetidos à servidão contra os seus senhores. Não se esqueça, o sistema feudal, mais precisamente as relações servis de produção, eram pouco dinâmicas, não se adaptavam, por exemplo, a uma maior demanda. Não se esqueça, os servos tinham que pagar uma infinidade de obrigações aos seus senhores, portanto não havia estímulo para o aumento da produção. Ora, além disso, nós temos também, na Baixa Idade Média, a incapacidade dos senhores feudais de promoverem as transformações econômicas, políticas e sociais que a sociedade europeia necessitava. Por exemplo, os senhores feudais já não estavam tendo mais condições de prover condições mínimas de subsistência aos seus servos, muito menos estavam tendo condições de oferecer segurança, proteção aos servos. Não se esqueçam, principalmente durante a Grande Fome, nós temos um número muito grande de saqueadores perambulando pelas cidades europeias e também pela zona rural. Ora, outra questão fundamental aqui é o desenvolvimento do sistema capitalista de produção. O capitalismo, ou pré-capitalismo, como preferem alguns historiadores, vai surgir justamente na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial urbano. E junto com o capitalismo, surge uma nova classe social. Uma classe social que não vive da produção, mas sim da circulação daquilo que é produzido. Estou me referindo à burguesia. E a burguesia associava o sistema feudal a um obstáculo, a um empecilho para o desenvolvimento pleno de suas atividades. Ora, aí você vai me perguntar, o que tem a ver o processo de centralização do poder político nas mãos dos reis com o desenvolvimento do capitalismo? Ora, para entendermos este processo, muito cuidado com este item, a aliança entre o rei e a burguesia. Ora, o porquê dessa aliança? O que o rei ganharia e o que a burguesia ganharia com este acordo? Ora, o rei sabia que os poderes só seriam efetivamente concentrados em suas mãos se ele submetesse, se ele dominasse a nobreza feudal, ou seja, os senhores feudais. E como isso poderia acontecer? Ele chegaria para um senhor feudal e solicitaria encarecidamente o seu poder? Você sabe que na história as coisas não funcionam assim. Ora, isso só vai ser possível com a força, com a coerção, com a violência. Ora, portanto,
o rei precisa de um exército profissional, o chamado Exército Nacional, que vai ser capaz de submeter esses senhores feudais. A pergunta é, será que os reis, que à época eram nada mais nada menos do que senhores feudais, ou então um dos mais importantes ou mais tradicionais deles, será que o rei tinha condições de financiar, de organizar um exército nacional? Organizar ele até poderia, até porque tradição da nobreza, o aspecto militar, a organização militar. Mas será que esses reis tinham recursos para isso? Não tinham. Agora, uma classe social tem, a burguesia. Ora, e por que a burguesia ajudaria o rei, financiaria a formação desse exército nacional? Ora, porque a burguesia sabia que somente um exército nacional, sob o comando de um rei, seria capaz de eliminar os entraves, os obstáculos do feudalismo, que tanto atrapalhavam a expansão dos seus negócios, o desenvolvimento do capitalismo. E que tipo de entrave? Que tipo de obstáculo? Por exemplo, cada feudo tinha seu próprio sistema de pesos, medidas, moedas, leis. E essa diversidade, tá? Imagine, aqui numa região, temos aqui um feudo, outro feudo, outro feudo, outro feudo, um feudículo, um feudão, outro feudo, outro feudo, outro feudo. Você está aqui no feudo A e quer negociar ou quer comprar algo que é produzido no feudo X, no ex-feudo. Ora, além dessa diversidade de pesos, medidas, moedas e leis em cada um desses feudos, há um outro problema. Existe também a questão dos pedágios. Se um senhor feudal vai passar pelo feudo de um nobre que não é seu vassalo, ele vai ter que pagar uma taxa. O mesmo vale para a nascente burguesia. Ora, se cada vez que a burguesia fosse pagar um pedágio para passar por um feudo, para poder passar por um feudo, até chegar ao feudo que queria estabelecer algum contato comercial, o que vai acontecer, ou o que aconteceria? Ele provavelmente ficaria sem mercadorias para vender, porque teria que pagar inúmeros tributos, as tarifas, os pedágios. Ora, o que a burguesia, ao financiar o exército nacional, o exército do rei, estava pretendendo? Estava pretendendo promover a padronização de pesos, medidas, moedas e leis. Eu poderia estar usando o apagador, mas estou usando a mão. Serve também. Olha só, vai acontecer isso aqui. Agora, graças a um exército nacional, nós temos o quê? Nesta área, o poder nas mãos de uma pessoa, que é o rei. E nesta área não existem mais os famigerados pedágios que tanto atrapalhavam os negócios da burguesia. E nesta área, onde você tem o poder nas mãos de um rei, você tem uma moeda, uma legislação e um sistema de pesos e medidas, a padronização disso tudo, que favorece os negócios da burguesia. Deu para entender esse processo de centralização do poder político nas mãos do rei, formação das monarquias nacionais? Aos poucos, a nobreza senhorial, a nobreza feudal vai sendo submetida, perdendo força e, paulatinamente, o rei vai centralizando poderes em suas mãos. O que também, como espero você tenha entendido, era interessante para os negócios da burguesia. Ok? Nos próximos episódios, convido você a analisar junto comigo as principais monarquias nacionais europeias em seu processo de formação. Ok? É isso aí.